Salve, minha rapaziada! Quem fala é seu apresentador Enzo e hoje estamos disponíveis em mais um episódio do nosso querido Pipoca Vegana e hoje iremos falar dela, Marvel Studios. Eu acho que faz um tempinho, né, que a gente não fala da Marvel Studios, né, tipo, um tempinho naquela, né, no caso do cinema, porque a última vez que a gente falou de cinema foi no Deadpool e Wolverine e também teve no Demolidor, Renascido. Mas hoje vamos falar de Marvel MCU/cinema. E hoje vamos falar de Thunderbolts. Thunderbolts é aquele filme que todo mundo colocou como o filme que qual é a necessidade de ter um filme do Thunderbolts? O que ele vai impactar para o futuro da Marvel Studios? O que vai ser dele? Por que ele vai existir? Então, a expectativa para Thunderbolts foi uma expectativa muito pequena, né. O filme ia sair no ano passado, aí foi para esse ano, teve bastante burburinho de como seria esse filme, né, ser um filme que ia preparar para o Doomsday, todo mundo falou que poderia ser importante, que não ia ser importante. Surgiu várias coisas desse filme, mas a ansiedade desse filme não era das mais positivas, afinal, tirando Deadpool e Wolverine, os últimos filmes da Marvel e também desde Guardiões 3, tirando Deadpool e Wolverine, que foi movido totalmente pela nostalgia, mas isso não quer dizer que o filme é ruim, o filme a Marvel começou a cair muito em descritério, né, foi uma parada meio que, pô, teve que ter Marvel nesse meio tempo e tudo mais, aí todo mundo: "Epa, aí teve o filme do Capitão América, eh, sabe, tipo, aí que daí é verdade, teve filme do Capitão América ainda, que daí todo mundo ficou mais tipo: "Pô, se o Capitão América, que é a saga mais estável da Marvel, tá desse jeito, o que não vai ser o filme do Thunderbolts?". Aí, cara, eu fui lá ver, começou a sair primeiras críticas, estreou com 90% no Rotten Tomatoes, aí eu: "Opa, calma lá, não é possível, não é possível". Aí eu vendo, tive que ver Começo os Olhos e, rapaziada, pra quem não segue no Instagram, sabe o que eu tô falando, e vou repetir novamente. Thunderbolts é o melhor filme da Marvel Studios desde Guardiões da Galáxia 3. Disparado, disparado, com 2 pés nas costas e os braços amputados. Cara, que bagulho bom, que bagulho dá amor, dá fascino quando a gente escuta, quando a gente vê, quando a gente, aprecia a Marvel Studios retomando os tempos de glória dela. Agora tá mais errando do que acertando? Talvez, mas acho que esse tempo mais meio off, assim, nessa questão tipo: "Opa, não vamos só vamos lançar só um filme", ano passado, "Vamos lançar só o Deadpool e Wolverine?", só pra ficar um pouco mais de boa, de se replanejar, vamos ver o que a gente vai fazer. Também teve o escândalo do Jonathan Majors, né, o que vai acontecer ali também. Claro, teve as séries, né, mas tô falando cinemas, aí tipo: "Opa, vamos, fechar a casinha, ver o que tá acontecendo". E, cara, o Thunderbolts é um resultado muito foda, muito maneiro, de que se você planejar bem, se você dá liberdade criativa e sem pitaco, sem, como se fala, eh sem tanta interferência do estúdio, o filme pode dar muito certo. E esse é o caso. Esse é o filme que deu muito, mas muito certo. Pra mim, o melhor filme da Marvel, da MCU, desde Guardiões da Galáxia 3. Mas como assim? Então é melhor Guardiões da Galáxia 3? Não. É assim, eu acho que o Guardiões da Galáxia 3 ele é melhor, porque ele é melhor, mas ele se encaixa como um núcleo único. Ele fecha exclusivamente, como um fim de trilogia, sabe, tipo, é homenagem aos quase 10 anos que o Guardiões estava na MCU, né, praticamente. Então, cara, e também era tipo do James Gunn, da Marvel, né, onde ele se tornar oficialmente o chefão da DC. Mas, ele é melhor, mas não maior para os eventos futuros da Marvel. E esse é muito importante para os futuros da Marvel. É um filme que não exagera. Agora falando um pouco mais sobre o filme. O Thunderbolts, ele é o melhor porque ele é cômico, mas ele é dramático, mas ele não é galhofa, e ele é inovador. É uma parada que, cara, eu não via, por exemplo, essa inovação desde, por exemplo, Eternos. E é um humorístico
que não é exagerado igual Thor: Amor e Trovão. Tipo, é uma parada, um filme muito bom. Eu acho que é tudo que eu aprecio em cenários cinematográficos, Thunderbolts tem, sabe. O filme, ele primeiramente, ele mexe muito com a questão do do luto, né, do luto, de serem um grupo de renegados, né, renegados não só pela sociedade, mas muitas vezes por eles mesmos, deles, tipo, agirem por agirem, não agirem, mas sem um propósito. Qual era o propósito do Thunderbolts? Qual é o propósito da Yelena? Qual é o propósito do John Walker? Qual é o propósito do Alexei e do Bucky? Sabe, tipo, e também o do Bob, sabe, tipo, o filme, ele mexe muito com propósitos, que é um grupo de renegados, que acabam tendo que se juntar, após eles serem, tipo, colocados para serem figuras descartadas pela Valentina, né. Cara, tipo, eles acabam se juntando e tudo mais, e você pensa: "Pô, vai ser mais uma aventura da Marvel", mas não, o que une um ao outro é o seu trauma. É o fato de cada um ter uma luta interna, enfrentar seus próprios demônios e encararem que tudo isso que eles estão vivendo, eles só têm uma solução para que eles possam lidar com isso. O fato deles estarem juntos, e estarem juntos não tipo, no sentido de coletividade e no sentido que eles, por mais pecados que eles tenham, tipo, terem matado uma pessoa, né, no caso do Walker, ter meio que, entre aspas, denegrido o o escudo do Capitão América. A Helena ter matado várias pessoas. O Bob, antes dele entrar no Projeto Sentinela, ser um drogado, sabe. Então, tipo, é tantas questões, é tantas tipo, eles lidarem com esses próprios demônios tipo, com esses pecados, eles têm vários pecados, né, mas eles abraçarem esse pecado e entenderem que, tipo, isso não vai me definir. O meus pecados não me definem, o que me define é a vontade de querer melhorar, é a vontade de eu querer encontrar um grupo de pessoas que querem melhorar junto comigo, né. E a cena, por exemplo, a cena que eles eh, na reta fi na no clímax do filme, né, quando eles acabam salvando todas aquelas pessoas lá em Nova York, né, que tipo, um salva um grupo de pessoas, outro salva outro grupo de pessoas, sabe, tipo, e também quando eles acabam se abraçando coletivamente pra salvar o Bob, sabe, tipo, o Bob não ser tomado pelo vácuo, né, pelo seu alter ego ruim, mano, absoluto cinema. O filme, ele tem camadas filosóficas que fazem sentido. Uma coisa que, assim, que eu amo Eternos, eu amo, 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 amo Eternos, mas uma coisa que Eternos pecou muito, é que além de ter sido lançado na época errada, ele ele se leva a sério até demais. E assim, particularmente, eu não me incomodo com isso. Eu, Enzo, não me incomodo com isso. Mas, é por isso que Eterno não teve a tamanha aceitação que deveria ter tido. Sabe, porque é um filme promissor, é um filme muito bom, mas os resultados refletiram na bilheteria, e bilheteria daquela época valia muito, e vale muito até hoje. E espero que Thunderbolts não sofra muito disso, porque é um filme mais intimista, é um filme que tipo, tem seus debates filosóficos, né. E é muito louco, porque vamos pegar, por exemplo, o Bucky, né, o Soldado Invernal. Cara, finalmente o Soldado Invernal, ele tá sozinho. Ele tá tipo, cara, ele vai tentar fazer o bem, não tipo sendo o parceiro direto do Capitão América, ou tipo, tanto do Steve quanto do Sam, mas ele tentar fazer uma mudança real sendo um deputado, sabe, sendo um político, sabe. Ele não quer mais fazer justiça com as próprias mãos, ele sabe que tipo: "Porra, eu posso utilizar a força física, mas da maneira correta", no caso quando ele meio que acabou, capturando os Thunderbolts. Mas, tipo, o arco de desenvolvimento do Bucky nesse filme foi, tipo, o ápice dele. Ele vai lá e, tipo: "Ô, nada me define, eu não preciso ser um assassino, eu não preciso ser, tipo, uma sombra do Capitão América, eu posso agregar da minha forma", sabe, tipo, eh, eu não preciso do Steve pra me guiar, ou não preciso estar na sombra do Sam, que agora ele tá meio que voando sozinho, literalmente, né. Então, eu acho que o arco dele foi muito bem desenvolvido, o arco da Yelena foi um
um mais envolvido. Obviamente que, tipo, ela é a protagonista do filme, ela é a protagonista central do filme. E é uma parada muito louca, porque, eh, é muito louco, sabe. Eu senti muito que esse filme deu assim, entendeu que o Viúva Negra, né, o filme do Viúva Negra, beleza, a única coisa boa pra mim do Viúva Negra, parece que esse filme deu muito a entender, foi a Yelena. Foi ter mostrado a Yelena como a irmã da da Natasha, né, a da Natasha Romanoff, e ao mesmo tempo ter mostrado o Alexei e tudo mais, mas, tipo, qualquer coisa que tenha tido referente à Viúva Negra, cortou. Que no caso foi a treinadora, né, que já foi logo e pei, já morreu, né. E e cara, tipo, mas ela é protagonista do filme, sabe, tipo, foi aprofundado o luto dela pela morte da Natasha. Aprofundar também, essa questão dela sentir este vácuo por simplesmente só cumprir o trabalho dela, sabe, tipo, que pra ela não é satisfeito só cumprir ordens e matar pessoas e tudo mais, ela estava se sentindo perdida. Ela estava se sentindo perdida, coisa que, por exemplo, a Alexei, que é de uma certa forma o pai dela, né, recomenda. Você tá perdido, porque também eu já estive perdido também. Mas eu sei que pra se sentir mais perdido, a gente precisa ter uma motivação maior, ter um chamado, ter um grupo de pessoas pra poder trabalhar, sabe. Tipo, só que a diferença da Helena é que, tipo, ela estava sendo chamada para coisas ruins, coisa que o Alexei, o arco dele, por exemplo, ele estava sendo renegado. Ele estava literalmente sendo renegado, ninguém queria aceitar ele, sabe. Então os 2 acabaram se casando. E, tipo, uma parada muito louca, o que mostra que a Helena, além de ser a principal protagonista do filme por razões óbvias, dela ter o maior tempo de tela, pelo arco dela ter sido mais aprofundado, porque ela acaba o primeiro assassinato dela, de uma certa forma, foi indiretamente, ela acabou atraindo a amiga dela, tudo mais, uma coisa que ela acaba refletindo até hoje para ela, é o fato também, que ela, é como se fala? O principal uma principal ponte, assim, para o Bob, porque ela defende Bob, ela vai lá e fala: "Não, vem comigo, vem atrás de mim", sabe, tipo, meio que adota ele. E ele é o que mais, se for para pensar, é o que mais é novato, né, tipo, ele acordou lá, meio que não entende o que tá acontecendo, pensa: "Pô, beleza, não eu tenho uma batalha interna, mas eu não sei controlar, ao contrário de vocês que sabem, mas contar das maneiras erradas", sabe, tipo, não se encontraram e não tipo, mas tinha um propósito. O dele qual era o propósito? Antes de ficar se drogando e acabar, tipo, se drogando, roubando e tudo mais, sabe. Então, tipo, uma parada muito louca que, tipo, a protagonista, né, no caso a Helena, ela acaba sendo o principal alicerce pra figura mais poderosa do filme, que é o Sentinela, que é o Bob, né. Então é uma parada muito louca, uma parada muito maneira. E nesse meio termo você tem a questão do Walker, né, do Walker achei muito da hora, porque desde o começo, desde o outro Capitão América, né, a série Falcão e Soldado Invernal, eh, ele ele é sempre visto como um babaca, como uma pária, né, como se fosse literalmente uma pária. E é muito louco, porque ele encara essa segunda chance, no caso do chamado da Valentina, como se fosse tipo: "Pô, agora alguém tá me vendo como eu sou de verdade, alguém eficaz, alguém que tá ali, que você vai se aproveitar das minhas habilidades, tanto de de estratégias, quanto até mesmo força física", com o fato dele não ser tão renegado assim. E ele meio que cai em si, ele pensa: "Pô, nesse meio tempo, ele nunca superou o fato de ter sido renegado, ele nunca superou o fato de ser um secundário do Capitão América, de que ele não é honrado pra ser o Capitão América, né. E ao mesmo tempo, né, ele meio que acabou se tornando um agente americano, tipo, e ao mesmo tempo ele acaba perdendo tudo, né, no caso a família, o filho, né, ele tá sozinho, né, e então, tipo, cada membro, né, também coitada, eu vou falar também da Fantasma também, a Fantasma também era procurada também, né, coitada, ela ela era procurada, porque ela desde o filme do Falcão do Falcão não, do Homem-Formiga e a Vespa, ela havia sido procurada, o arco dela precisava ser desenvolvido, é que nesse filme faltou um pouco. Né, poderia ter, aprofundado porque ela é uma figura altamente poderosa que poderia ter mostrado um pouquinho mais. Mas eu acho que, tipo, para um segundo filme ou para o próximo filme dos Vingadores, ela tipo: "Opa,
Aí já aparece mais, porque ela é uma personagem altamente poderosa. E como ela faz muito tempo que não aparecia, e os outros eram um pouco mais recentes barra mais novos, tipo, dela fala tipo: "Opa, mas beleza, você não apareceu agora, mas como o filme já teve uma alta aceitação, depois tu vai aparecer mais", sabe, tipo, ela tem potencial. Mas uma parada muito louca é que é que todos, né, tipo, todos os integrantes, eles se completam para poderem se, como pode dizer? Para poderem se aprimorar e, tipo, se altamente se curar. Então o filme fala muito sobre isso, né. Fala muito sobre o perdão de si mesmo e, ao mesmo tempo, fala sobre, eh, além do luto, além do perdão de si mesmo e como o senso de comunidade, o senso de, tipo, você estar sozinho nem sempre é a melhor das intenções, você se curar sozinho, é uma parada que, como se fala? Eh, que você pode estar bom trabalhando com outras pessoas, sabe, é uma parada muito legal. Como esse filme trabalha, o jeito como esse filme, mano, como esse filme, ele, vou daqui a pouco falar da produção, mas como esse filme ele é importante também para o universo da Marvel, né, tipo, mano, aquela cena pós-crédito, puta que pariu, provoca tantas teorias, né, tipo, pô, então os Thunderbolts, aquela cena pós-crédito vai ser na metade ou na cena pós-crédito do filme do Quarteto Fantástico? Então porque a Helena falou guerra cósmica. Quem vai a guerra cósmica vai causada pelo Victor Von Doom ou pelo Galactus já? Sabe, tipo, porque o Galactus não apareceu no elenco do Doomsday, e eu creio que o Doomsday vai falar do Doutor Destino, não vai falar do Galactus, por mais que eu acho que é um erro já colocar o Galactus agora pela enormidade que é esse vilão. Mas, cara, abre tantas teorias, tantas, mas só de saber que, tipo, pô, o Quarteto Fantástico já chegou, esse filme é altamente importante. É altamente importante. É até uma parada muito engraçada, porque essa cena pós-crédito, ela foi gravada de última hora. Até o próprio Jake Sawyer, ele falou: "Mano, essa cena eu nem não foi nem fui eu que gravei. Tipo, já estava aí, né, foi gravada, né, na hora de edição a gente pediu pra colocar e é isso, tá ligado?". Mas é uma parada muito louca, uma parada muito maneira, porque agora a Marvel ela tá, tipo, apontando caminhos mais lúcidos para o próximo grande evento. Coisa que, por exemplo, no filme do Capitão América, sabe, tipo, só teve o negócio: "Ah, não, você não sabe o que tá acontecendo, a questão do multiverso, outras versões suas estão chegando, uma ameaça maior está", porra, porra, aí não, né, meu. Tipo, a forma mais gratuita, essa não foi gratuita, essa aí foi uma parada tipo: "Opa". Já conecta para o próximo filme, já é um pouco mais promissor, é maneiro, gostei, é legal. Mas tipo, é isso que eu falo, isso que eu acho, a Marvel ela se encontrou, nos proporcionando um filme com uma lição filosófica mais aceitável, a comédia é altamente na medida, né, tipo, e o drama é um dos filmes mais maduros da Marvel, dos últimos tempos, sabe, tipo, não é o mais maduro, é um dos filmes mais maduros mesmo, sabe, tipo, eu classifico alguns dos Guardiões, né, eu acho que coloco mais o 3 aí, pô, vou tirar o filme do o filme do Capitão América, Guerra Infinita, por exemplo, Eternos, sabe, mas é um dos filmes mais maduro, mas que trabalha a coisa de uma maneira correta, sabe, tipo, é é estável do começo ao fim. Então é uma parada que particularmente me agradou para um caralho, sabe, tipo, e além disso, mano, quando saiu o trailer todo mundo: "Não, a fotografia tá apagada", e tudo mais. A fotografia, né, tipo, pô, que a Marvel estava com um cacuete na fotografia com um tom mais cinzento, digamos assim. Mas, cara, a Marvel ela tem uma explicação por quê, sabe, tipo, do tom tá mais ou menos assim, mas e é na medida certa a paleta de cor, e é na medida, mano, a fotografia desse filme é impecável, é linda, é maravilhosa, nossa, eu acho que eu classifico de impecável nesse filme, não só a fotografia, mas eu acho que também, eh, eu acho que também a coreografia desse filme. Nossa, a cena que o Bowie não para de bater no vácuo e a Helena acaba fazendo
toda aquela acrobacia, digamos assim, todos aqueles movimentos pra poder se desviar e tudo mais. Mano, foi tudo tão polido, tão bonitinho, tão na régua. Tão na régua. É bagulho, mano, é negócio cinematográfico. É perfeito, é maravilhoso, sabe? Tipo, é muito bom, sabe? Tipo, é muito louco pensar que. Muito doido para pensar que esse filme, cara, esse filme ele foi muito atrasado, né, tipo, devido à greve dos roteiristas e tudo mais. O filme era pra ter o Steven Yeun, né, o Glenn, The Walking Dead, já tinha trabalhado com o Jake Sires, né, na série Beef, né, da Netflix. E também ia ter a Ayo Edebiri, né, que participou do Urso, né, The Bear, né, ela é a nossa eterna Sydney, né, então, cara, esse filme é pra ser mais grandioso, mas devido a grandes roteiristas, devido a, tipo, muitos atores terem saído, esse filme era pra ter sido uma continuação um pouco mais direta do Viúva Negra, né, mas falou: "Não, ele precisa fazer algo mais individual, algo que mostra todas as camadas da MCU", e, cara, entregou pra mim, pelo menos, uma obra-prima. Roteiro muito bem escrito, bem dirigido, muito bem produzido, tanto na sua fotografia, quanto inclusive também nossa, a sua coreografia é impecável, é perfeita, cara. E além dos efeitos especiais estarem polidos, assim, esse filme teve toda a oportunidade pra ter os efeitos especiais ruins, e não entregou nenhum ruim. Todos foram muito bons, sabe, tipo, pelo menos nesse daí os efeitos especiais, cara, estavam perfeitos, perfeitos mesmo, cara, de verdade mesmo. Cara, falar um pouco das atuações. Cara, vamos pegar um pouco de cada um. Cara, vou começar pela Julia Louis-Dreyfus, né, a nossa Valentina Allegra de Fontaine. Cara, ela é uma fura da natureza, né. Mano, pra quem não, mano, é inacreditável, tipo, o fato de uma atriz que fazia muito tempo que, sabe, que, tipo, não estava tão em evidência assim, ela ter sido contratada. Pô, é uma atriz foda. É uma atriz que, pô, Seinfeld, VIP, tá ligado? É uma atriz que, mano, foi uma ótima adição pra Marvel. Ótimo. Uma espécie, tipo, Nick Fury mais sombria, tá ligado? E muito mais sombria, sabe? Tipo, muito mais cruel. Muito mais, digamos assim, inteligente e muito mais, como se fala? Mais estratégica. Cara, a atuação da Julia Louis-Dreyfus, mano, muito boa, sabe? Tipo, ela tem carisma de uma vilã, sabe? Tipo, nossa. É impecável a atuação dela. A da Ava, da Fantasma, né, da Hannah John Kramer. Cara, muito boa também. Eu gosto muito dessa atriz, sabe, tipo, eu acho que ela caiu muito bem no papel de fantasma, mano. Eu gostei dela desde do como se fala? Do Homem-Formiga e a Vespa, e também gostei dela em Black Mirror, tá ligado? Então eu gosto pra caramba dela. Eu acho que ela só precisa ter mais participação, acho que falta mais ela, tipo, chamar mais atenção pra ter o seu espaço, mas acho que esse filme ia ser um pouco mais difícil. Mas eu gostei muito dela. Sabe de quem eu gostei bastante? Do David Harbour, mano. Eu gosto muito dele. Ele tem um time, mano. Eu gosto pra caralho dele. Gosto dele pra porra. Porque, mano, ele literalmente o alívio cômico desse filme, ele tem um time pra comédia bizarro. A gente já viu papéis mais dramáticos dele, né, em Stranger Things e tudo mais, mas ele tem um timing pra comédia que casa muito com ele, favorece muito a atuação dele, e ele ter se tornado um dos atores mais, assim, mais requisitados de Hollywood nesses últimos anos, assim. Pô, tá na Marvel, tá na DC, né, porque ele dublou como se fala? O Comando das Criaturas. E provavelmente vai participar de futuros. Mano, ele é um ator muito bom, David Harbour. Eu gosto muito dele e, tipo, esse filme favoreceu ele para um caralho, por seu alívio cômico, mas, tipo, o núcleo mais familiar, assim, do filme, sabe? Tipo, ele tentar ser uma calmaria em meio ao caos pra todo mundo, sabe? Tipo, aquele símbolo mais de esperança. E uma coisa muito boa, né? Tipo, coisa que, por exemplo, o próprio Capitão América, né? O próprio John Walker, ele não era. E o Alexei, ele era muito mais mesmo. E também pelo carisma do David Harbour. Cara, o, mano, o White Russell, né? O filho do Kurt Russell, mano, muito bom também. Mano, eu acho que é a melhor atuação. Eu acho que é a melhor atuação que eu vi dele. Tipo, de verdade. Tipo, ele é até que tá começando. Assim, tá indo de boa, né? Tá pegando os grandes papéis agora. Pô, tá indo um pouco mais agora.
Ele tá na série do Godzilla na Apple Plus, mas eu acho que isso aí foi o melhor papel, assim, dele, sabe? Tipo, exigiu um pouco mais do seu tom mais dramático, do seu tom mais, tipo, vilanesco, assim, não vilanesco, mas mais arrogante, assim, mais, tipo, escroto, digamos assim, entre aspas. Mas gostei muito da atuação do Wyatt Russell também. Me cativou mais ele neste filme do que, por exemplo, no da série do Falcão e Soldado Invernal. Mas obviamente que naquele ele era como se fosse um dos antagonistas. Como alguém que estivesse desonrando o Capitão América. Mas eu gostei dele, mano. Puta, ele aí evoluiu muito. O personagem dele e a atuação dele acompanhou muito junto. O Sebastian Stan é chovendo molhado, né? Tipo, um dos atores ali mais consolidado ao lado da Florence Pugh. Mas ele, mano, tava impecável. Eu acho que, tipo, claro, não é a melhor atuação dele como Buck, né? Pra mim, eu acho que a melhor atuação dele como Buck foi no Soldado Invernal mesmo, né? Na qual ele teve o papel mais de antagonista, digamos assim. Mas eu gostei dessa calmaria que deram pro personagem dele, sabe? Tipo, ele pôde ver um lado do Bucky menos, tipo, esquisito, com menos gatilhos, sabe? Tipo, menos. Mais independente e mais querendo sair da figura do Steve Rogers. Então, isso eu amei. O Sebastian Stan é um ótimo ator, sabe? Tipo, pô, acabou de interpretar, né, o presidente, né? Já participou de vários filmes bons, pô. Eutônia, a série do Tommy Lee Jones com a Pamela Anderson, sabe? Ele tá muito bem, ele tá crescendo muito, sabe? Tipo, alguém que não renega da onde veio e que sabe que tá crescendo para o caralho, mano. Nossa, para quem não via ele, por exemplo, em Gossip Girl, e vê ele agora, fala pra ele, porra, é um outro ator, mano, autor fodástico. Mas a principal estrela é a Florence Pugh. Florence Pugh, ela é uma força da natureza, mano. É impressionante como ela é foda. Ela é foda, foda, fodástica, sabe? Tipo, todo filme que ela participou, ela foi foda, sabe? Tipo, todo. Em Adoráveis Mulheres, ela foi incrível. É, Não Se Preocupe, Querida, ela é a melhor coisa daquele filme ruim. Oppenheimer, mano, até em Oppenheimer, em Duna Parte 2, ela é foda. Ela é foda. Claro, eu não vou falar que é a melhor atuação dela. Pô, a melhor atuação, desculpa, é Midsommar, né? Midsommar, ela foi lá e, tipo, brincou de atuar. Ela colocou todo mundo ao redor, tipo, de gato, sabe? Falando, isso aqui pra mim é brincadeira de criança. Mas, mano, esse filme, ela deu toda. Assim, ela conseguiu ser o alívio cômico. Ela conseguiu ser o arco dramático. Ela conseguiu ser tudo que uma protagonista exigia. Porque ela foi colocada nos materiais de marketing e tudo mais como protagonista. Então, cara, eu vejo ela como, mano, uma força da natureza. Essa atriz é uma força da natureza, cara. Verdade, tipo, e não é à toa que ela tá em todos os grandes papéis. Pô, Oppenheimer ela tava lá, Duna tava lá, sabe? Tipo, é, 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 tipo, Não Se Preocupe, Querida, por mais que o filme seja ruim, né? Pô, mas tava lá. Adoráveis Mulheres, a releitura de um conto clássico, tava lá, sabe? Tipo, é um conto de 1868 e tava lá, sabe? Então, ela é uma atriz foda. É uma atriz que pra mim já é renomada. Só falta um Oscarzinho. Só ela vai falar, é comigo. Porque, mano, ela é uma composição muito importante do Thunderbolts, que é um filme altamente. Pra mim é muito bom, criativo pra caramba e muito inovador, cara. Pra mim, eu dou pra Thunderbolts que eu gostei pra caramba, nota. Mano, eu dou uma nota 9 pro Thunderbolts, cara. Dou uma nota 9. Dou uma nota 9 com probabilidade de subir. Eu só não dou 10 porque acho que 10 é exagero. Mas eu coloco um 9. Um 9 cabe muito. E é isso, minha rapaziada. Vamos encerrando por aqui. Eu agradeço a audiência de vocês. Não se inscreve no canal, se inscreve no YouTube, já deixando aquele famoso likezinho. E nas nossas redes sociais, estamos disponíveis no Instagram e no TikTok e também não só no YouTube, mas também em outra plataforma, como Spotify, Deezer, Google Podcast e outras plataformas. Além também, se você quiser potencializar sua marca no mercado digital, nada melhor que contar com a nossa Vmarket, a nossa patrocinadora master. É isso, minha rapaziada. Vamos ficando por aqui. Até a próxima e tchau!